Olá, bom dia. Você sabia que o Maranhão é o estado que tem o maior número de obras inacabadas? Tanto de escolas quanto creches. De qualquer forma, nós estamos, vamos dizer, no pódio desse ranking. E para conversar sobre isso, foi realizada aqui, no mês de setembro, uma reunião com o Fundo Nacional de Desenvolvimento para analisar essas situações e ver a retomada desses trabalhos. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre esse assunto foi o deputado Ricardo Arruda, que foi o autor dessa movimentação, vamos dizer assim. Bom dia, deputado. Bom dia aos nossos telespectadores. É uma satisfação muito grande para mim retornar aqui ao Café com Notícias. Isso, vamos então conversar e tomar café. Essa reunião aconteceu no mês de agosto, se eu não me engano, lá pelo setembro. No mês de setembro, lá pelo dia 18, se eu não me engano, né? A gente está nessa posição nada favorável, vamos dizer assim. E o que foi discutido e quais as decisões que foram tomadas nesse encontro? Quando eu assumi a presidência da Comissão de Educação da Assembleia, eu trouxe esse debate para casa, porque não fazia sentido o Maranhão ter mais de 600, são mais de 600 obras, para que você tenha uma ideia, paralisadas e inacabadas, obras educacionais. São creches, escolas, quadras poliesportivas, e não era confortável para o estado do Maranhão figurar no topo desse ranking, ou seja, o estado que mais possui obras paralisadas e inacabadas no país. Então nós trouxemos esse debate para casa. Essa discussão, na verdade, é uma prioridade nacional. Sim. O governo federal editou uma medida provisória dando condições para que os gestores municipais retomassem essas obras. Nós fizemos, junto com os demais deputados, junto com a FAMEM, a mobilização dos nossos prefeitos para que fizesse adesão a esse grande pacto nacional de retomada de obras paralisadas e inacabadas. O governo do estado também apoiou fortemente. No primeiro semestre, o ministro Camilo Santana esteve no Maranhão para tratar sobre o tema também. E esse encontro, que aconteceu na segunda quinzena de setembro, foi justamente para que nós dessemos um passo adiante. Sim. Os municípios já tinham manifestado interesse pela adesão e agora nós precisamos formalizar as pactuações. A presidente da FNDE, Fernanda Pacobaíba, esteve conosco nesse encontro, trazendo informações para os prefeitos. A intenção era que esse evento fosse um evento eminentemente prático, e foi. Veio uma equipe do FNDE de técnicos para tirar dúvidas dos prefeitos, para tirar dúvidas dos secretários de educação, dos operadores do CIMEC, que é o sistema que gerencia essas obras, e o evento teve esse caráter prático. Então, a intenção foi essa, retomar essas obras, e a boa notícia é que dá 616 obras. Nessa situação no Maranhão, 560 os gestores manifestaram interesse em retomar. 616 obras paralisadas. Isso significa que em praticamente todos os municípios, nós temos só 217 municípios, significa que em todos os municípios praticamente tem obras paralisadas, inacabadas? Na verdade, assinaram a repactuação com a FNDE 160 municípios. Então, há municípios que têm mais de uma obra, mas nós temos hoje uma realidade de 160 municípios que estão em condição de avançar nessa retomada, que são exatamente essas 560 obras que houve manifestação favorável à adesão. Agora o próximo passo, aliás, é que esses municípios providenciem a documentação necessária, formalizem as adesões e a gente possa dar continuidade. As condições hoje são bem mais favoráveis para os municípios, justamente por conta dessa vontade política do governo federal. A burocracia com relação a essa retomada, ela foi substancialmente reduzida pelo governo do estado, aliás, pelo governo federal, com o apoio do governo do estado, e eu estou muito otimista de que nós vamos poder retomar e concluir essas obras e sair da situação que nós estamos hoje, de estado com a maior quantidade de obras paralisadas e inacabadas, para o estado que mais retomou e mais concluiu obras educacionais no país. Que assim seja. Eu acho que a maior dificuldade na hora de retomar essas obras é essa informação que o gestor municipal, no caso o prefeito, o secretário de educação, todo mundo envolvido nesse processo, tem que ter para fazer a formalização desse projeto, para que ele avance. Porque vale a boa intenção? Vale. A burocracia foi reduzida? Ótimo. Já começaram as conversas? Muito bem. Mas em quanto tempo, mais ou menos, o senhor acredita que essas obras podem ser reiniciadas, elas podem ser retomadas de verdade, executadas de verdade? O prazo para formalizar as repactuações é de 90 dias, ou seja, os gestores têm 90 dias que já estão correndo para que façam juntado na documentação. Quais são esses documentos? Atualização dos projetos executivos, atualização
dos cronogramas físico-financeiros. O governo federal está atualizando os saldos remanescentes desses convênios, ou seja, um gargalo que se tinha era a questão de que os olhos estavam defasados e não permitiam mais concluir as obras. Esses saldos financeiros estão sendo realinhados, atualizados com base em INCC, ou seja, o índice oficial que regula o preço da construção civil. Então, nós temos agora 90 dias para formalizar as adesões e, após isso, 2 anos, 24 meses para que elas sejam retomadas e concluídas. Então, é um trabalho que tem um horizonte aí de uns pouco mais de 2 anos. Pois é, vamos fazer as contas. A gente tem 3 meses para formalização, significa que possivelmente a partir do início do próximo ano a gente já está com essas obras retomadas. A partir daí teríamos 24 e 25 para concluir. A princípio 24 meses, é o que prevê a medida provisória. Um prazo de 24 meses para que elas sejam retomadas e concluídas. Essas obras serão todas custeadas pelo governo federal, tem parceria do governo estadual, parceria das prefeituras. Como é que vai ser a execução orçamentária desse projeto? Os saldos remanescentes dos convênios, eles serão atualizados, como eu te falei. Mas não necessariamente esse recurso vai ser suficiente para concluir. E aí entra a contrapartida dos municípios. Os municípios devem entrar com alguma contrapartida. O Estado também já manifestou interesse em auxiliar os municípios nessa conclusão. Então vai ser uma grande convergência de esforços. O governo federal atualizando e repassando os saldos remanescentes dos convênios, os municípios entrando com aquilo que estiver ao alcance dos municípios e o Estado também aportando recursos. Nós temos uma perspectiva boa por parte do governo do Estado, que é a perspectiva de recursos do Fundef. Na verdade, a partir do ano que vem, o governo do Maranhão passa a receber os recursos dos precatórios do Fundef. Então, vai ser mais uma fonte de recursos. E eu tenho certeza que o governador Carlos Brandão e o secretário Felipe Camarão, com a sensibilidade que tem, com o entendimento que eles têm com relação à importância da retomada dessas obras, eu tenho certeza que o governo do Estado não vai se furtar e vai também auxiliar os municípios nessa tarefa. Eu não sei se eu posso lhe perguntar, mas, por exemplo, tem alguma região do estado ou algum município onde tem uma concentração maior de obras nessa situação? Então, na verdade, isso é que aumenta o nosso otimismo com relação a essa retomada. O município que tinha mais obras paralisadas e inacabadas no estado do Maranhão, e que é um dos que mais tinham no país, é o município de Grajaú. Onde área de atuação. Sim, exato, onde eu fui secretário de administração e nós conseguimos, por meio da administração municipal, retomar todas essas obras. São mais de 40 obras, entre creches, escolas e quadras poliesportivas. E nós conseguimos retomar ainda no cenário mais desfavorável, ou seja, sem esse novo pacto, sem as condições que o governo federal está oferecendo. Nós conseguimos retomar, hoje Grajaú já tem mais da metade dessas obras concluídas e aquelas que ainda não estão concluídas já estão em andamento. Ou seja, se Grajaú conseguiu, num cenário mais adverso, mais desfavorável, agora os municípios, com essa convergência de esforços institucional, essa convergência institucional de esforços, eu tenho certeza que tem todas as condições para retomar e concluir essas obras. Com certeza. A capital está numa situação favorável com relação a isso? São Luís também tem obras na situação, eu tenho conversado bastante com o deputado Fernando Brade a respeito disso. O prefeito Eduardo Brade também está antenado com relação a essa questão, e assim como a capital, a maior parte dos municípios estão, como eu falei, e o outro aspecto positivo que eu vejo é que os prefeitos compreenderam a importância, porque anteriormente havia muito aquela questão dos gestores pensar, não, isso é obra que vem da gestão anterior, eu não vou me envolver nisso porque eu posso de alguma forma assumir algum tipo de responsabilidade por alguma situação de irregularidade, mas a gente percebe que os prefeitos compreenderam a relevância do tema e estão retomando. Até porque esse grande pacto foi construído por parte do governo federal e a presidente Fernanda Pacobaíba fez questão de ressaltar, foi construído inclusive com os órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União está participando desse processo também, ou seja, os gestores que têm interesse em retomar as obras não vão ter problemas com relação à prestação de contas futura, mas pelo contrário, vão demonstrar a responsabilidade que eles têm e o interesse em que essas obras sejam concluídas e estejam à disposição das nossas crianças e adolescentes. Quando a gente fala de obras inacabadas nessa situação aqui, a gente está falando só de escolas, creches, quadra poliesportivas, só de obras que de alguma forma tenham relação com a educação, ou qualquer obra inacabada dentro de um município pode também participar desse processo? Não, são obras da educação. É uma iniciativa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, que é vinculado ao Ministério da Educação. Essa medida provisória foi específica para essas obras, até porque o volume dessas obras em todo o país é muito elevado, ou seja, são recursos próprios, aliás, recursos públicos que foram investidos e que não resultaram em melhoria nos índices educacionais, ou seja, é um problema que o governo federal tinha, essa infinidade de obras nessa situação em todo o país,
E por compreender a importância dessas obras, o governo federal criou essas condições favoráveis. Então, elas são específicas para obras educacionais. Ok. Só uma correção, gente. Bem no comecinho, na abertura, eu falei FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento. Eu não disse educação, é Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tá? Correção feita, a gente vai para o intervalo, vai só tomar mais um cafezinho aqui e a gente volta já já para conversar ao minuto só. Já estamos de volta conversando aqui com o deputado Ricardo Arruda, que é presidente da Comissão de Educação, sobre obras retomadas, mas agora a gente vai falar de um outro assunto. O senhor é muito ligado às causas indígenas. Já teve muito movimento aqui na Assembleia, o senhor já trouxe a Sônia Guajajara, já fez muita movimentação. Essa sua ligação agora, a gente pode ver um resultado concreto, a transformação da festa da menina moça, ou a festa do moqueado, que eu amo esse ritual, foi transformada em patrimônio cultural e imaterial. Como é que o senhor vê essa evolução, vamos dizer assim, da valorização desses rituais indígenas, deputado? Foi um avanço muito importante, porque deu visibilidade em nível estadual e até nacional a essa grande manifestação cultural que você conhece, já teve o privilégio de acompanhar. Já acompanhei umas duas festas dessas. Então, isso foi um avanço muito importante, porque assim como o Bumba Meu Boi, assim como o Tambor de Crioula, assim como tantas outras manifestações culturais do estado do Maranhão, a festa da Menina Moça também ganhou esse reconhecimento. E isso abre caminho para que a festa seja mais conhecida, não só no estado, mas no país também. Precisa ser conhecida. Abre espaço também para que ela possa se tornar até mesmo um atrativo turístico para aquela região, porque você já conhece, o ritual é muito bonito, tem todo um simbolismo, as fases da festa têm todo um simbolismo. E é uma festa que ela é praticada, desenvolvida em todas as comunidades guajajaras do estado. Então, são várias festas que acontecem. Se não me engano, ela é uma festa específica dos Guajajaras. Dos Guajajaras, né? do povo Guajajara. Que realiza essa festa. Inclusive, eu queria até te informar e fazer o convite tanto a você quanto aos nossos telespectadores. Na sexta-feira vai acontecer a festa da Menina Moça na aldeia Arimi, na terra indígena Bacurizinho. Como eu te falei, acontecem várias em todo o grande território Guajajara, mas especificamente, que vai acontecer na sexta-feira, vai contar com a presença do nosso governador em exercício, Felipe Camarão. O governador Carlos Brandão iria, mas por conta de uma viagem, ele não vai poder participar, mas já combinou com o vice-governador Felipe Camarão, vai estar presente lá na festa. Vai ser uma festa muito grande que vai reunir não só as comunidades indígenas da terra indígena Bacurizinho, mas de toda a região, inclusive os cricatis também de Montes Altos. A ideia é fazer um grande congraçamento, uma grande festa para celebrar a grandiosidade do que essa manifestação cultura, né? Representa para o povo guajajara e para o estado do Maranhão e dar essa visibilidade. Então, vai ser uma grande festa, vai acontecer na sexta-feira agora, na aldeia Arimi, fica a 35 quilômetros de Grajaú, ou seja, o acesso é facilitado, é tranquilo para se chegar e está todo mundo convidado. Eu tenho certeza que vai ser uma grande manifestação, vai ser uma grande manifestação condizente com a grandeza que essa festa, que essa grande manifestação cultural representa para nossos povos Guajajara. Deputado, o senhor acredita que a partir de iniciativas como essa, que transformam um ritual indígena, a Guajajara, num patrimônio de todo mundo, a gente pode trazer o senhor falou aí, num veio turístico, isso gera desenvolvimento, isso tem uma geração de renda, isso pode realmente deslanchar nesse atrativo cultural e turístico dentro dessas aldeias? Eu vejo um potencial muito grande, porque o ritual em si é muito bonito, tem todo um simbolismo, como eu falei. Eles são extremamente receptivos, eles ficam felizes quando recebem visitantes. E isso pode virar, inclusive, uma alternativa de geração de renda para eles. Algo que mantém e perpetua as tradições culturais. É importante se destacar que essa festa ela passa de geração em geração e todos se envolvem, desde os anciãos até os jovens, as crianças, todos se envolvem. E ela é uma festa de jovens, né? É uma festa de jovens, exato. É o baile de debutante das Índias. É o baile de debutante, exato. É para que nossos telespectadores possam compreender, é mais ou menos isso mesmo. Na verdade, é como se fosse o baile de debutante das indígenas. É o rito de transição da infância para a idade adulta. Isso. Onde elas são apresentadas à comunidade indígena. Então, é um rito de transição.
As meninas elas ficam isoladas e elas só saem desse isolamento no momento dessa festa. E tem todo um simbolismo, elas saem desse isolamento no final da tarde, ficam até determinada hora, retornam ao amanhecer, então tem todo um simbolismo. Então é importante que o Maranhão conheça e que isso possa virar, inclusive, alternativa de geração de renda, porque a gente vê o seguinte, as aldeias podem receber pessoas, podem comercializar o seu artesanato, que é extremamente rico, extremamente bonito. Muito bonito. Então, porque existe uma visão muito equivocada com relação aos povos indígenas. Na verdade, eles carecem muito de políticas públicas, eles precisam de alternativas para que eles possam manter suas tradições e também fazer dessas tradições alternativas de geração de renda. Porque, como eu falei, existe uma carência muito grande de políticas públicas e a gente precisa, inclusive por meio do incentivo às suas manifestações culturais, gerar perspectivas para que eles possam ascender socialmente, economicamente, possam ter condições de ter sua renda, mas mantendo vivas suas tradições e se mantendo em seus territórios. Para que eles não se tornem reféns de casos como esses que acontecem com os Yanomami, né, que acabam ficando à mercê de pessoas que vão lá só para, vamos dizer, degradar o que eles têm de melhor. Você acredita que a partir dos Guajajaras, que tem esse reconhecimento já, tanto pela sociedade como pela tradição, isso pode acontecer também com outras etnias, os cricatis? Com certeza. Os cricatis, por exemplo, têm a corrida de toras, que também é tradicional. Maravilhoso, também já fiz. Já conhece, você já conhece, então. Tem a corrida de toras, tem outras manifestações culturais também. Então, tudo isso a gente tem que buscar valorizar e reconhecer. Né? E o importante também desse reconhecimento é que a partir desse momento passa a ser documentado. Isso. Ou seja, os ritos vão ser documentados, isso vai virar acervo cultural do Estado. Então, como eu falei, assim como outras manifestações culturais que também são ricas, que também engrandecem culturalmente o nosso Estado, como o Bumba Meu Boi, como o Tambor de Crioula, como tantas outras, assim também a Festa da Menina Moça passa a ter essa projeção. Então, a partir daí, a gente passa a documentar, passa a valorizá-los ainda mais e garante condições para que esse ritual se perpetue. Porque o grande risco que eu observo é que isso se perca ao longo do tempo. É verdade, verdade. As gerações vão passando e se não houver incentivo, se não houver apoio, se não houver, digamos assim, esse direcionamento institucional para que isso aconteça, corre-se o risco de ao longo do tempo se perder. E isso é muito rico. Reforça a identidade dos povos indígenas, que na verdade é uma afirmação cultural que eles têm, e nós não podemos perder isso. O Maranhão não pode perder essa riqueza cultural. Principalmente no momento em que eles estão, vamos dizer, atravessando um momento bem complicadinho, com a votação do marco temporal, aquela coisa toda. Um tipo de incentivo desse, eu acho que acelera um pouco esse processo de valorização e de reconhecimento dos direitos dos indígenas às suas terras, aos seus rituais, às suas crenças e a tudo. Gente, vale a pena conhecer. O Ritual da Menina Moça é uma coisa extremamente bonita. O primeiro que eu acompanhei foi na aldeia da Sônia Guajajara, né, em Lagoa Quieta, lá em Terra indígena Araribóia. Araribóia, que é a maior Isso. terra indígena do estado, né, e é uma coisa maravilhosa. E é como o deputado falou, se a gente não conhece, a gente não valoriza. Exatamente. Como a mal que a gente não conhece, né? Olha, deputado, parabéns por essa iniciativa. Eu fico muito contente que aconteça uma coisa dessa. E já está convidada para estar conosco na sexta-feira, na Aldeia Arimi, final da tarde, na Festa da Menina Moça. É uma festa... Assim como você, todos os nossos telespectadores também. Pronto, convite feito, todo mundo que puder participar vai ver a importância de um ritual como esse para os indígenas e para nós também, como estados que pertencem, que tem essas riquezas, vamos dizer assim. O TI Araribóia é o maior do estado, compreende muitos municípios e a gente fica feliz com essa iniciativa. Deputado Ricardo Arruda, muito obrigado por esse papo, por essa conversa, por dividir essas informações com a gente. Eu que te agradeço pela oportunidade, é sempre uma satisfação muito grande participar do seu programa, bater esse papo com você, tomar esse café com você. Tomar café, nós vamos continuar tomando café. E assim, eu queria colocar meu mandato mais uma vez à disposição da população do Maranhão. A gente procura fazer um mandato propositivo, participativo, ouvindo as pessoas, e eu queria aqui reafirmar esse meu compromisso, não só com a população da minha região, mas também de todo o estado do Maranhão. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está aí do outro lado nos assistindo, que sabe que todo dia, 9 horas, eu estou aqui aguardando você com muita informação e com café quentinho sempre.
Tchau e até a próxima. Tchau.